Você tem um comportamento que gostaria de mudar? Talvez você em algum momento já teve aquela vontade, aquele desejo de pedir o aumento para o seu chefe. Só que por alguma questão de medo, de insegurança, aquela tremedeira, você não conseguiu. Ou em outra situação, talvez no ambiente familiar, quando seu filho começa lá a mexer na tomada, mexer nas coisas que não deve, aí você começa a ficar irritado, começa a gritar, começa a xingar, e aí perde toda aquela questão emocional de tranquilidade. Ou talvez em uma outra situação, talvez você tenha algum medo também de barata, por exemplo, e aí quando vê a barata já começa a gritar, começa a ficar com aquele medo, com aquela insegurança absurda. Então, o que eu vou te apresentar hoje é a programação neurolinguística. É uma técnica, é uma forma que você tem de mudar o seu comportamento, mudar a forma como você age, como você se relaciona com você mesmo e com o outro. Como, Daniel? Talvez você me pergunte. Por exemplo, nessa situação com o chefe, a PNL tem algumas técnicas, como, por exemplo, a mudança de estados emocionais, trabalhando a sua linguagem corporal. Talvez, na hora que você vai falar com o seu chefe, você está numa posição, numa postura submissa. Né? Como é que é uma postura submissa? Muitas vezes olhando para baixo, né? Os ombros mais caídos, e aí a fala tremida, e aí você começa a ter toda uma postura corporal de submissão. E talvez o seu chefe ainda ele é uma pessoa mais direta, mais, muitas vezes até agressiva. Se você for de uma forma submissa, automaticamente você tem muito mais chances de ter um não. De ter um não do que ter um sim. Então se você começar a mudar a sua postura corporal, então ao invés de ficar lá submisso, você começa a ficar mais confiante, né? O ombro mais erguido, o peito mais estufado. De repente, você não sabe exatamente o que você vai falar, escreve um roteirinho, escreve algumas palavras, algumas frases, que seja mais direta, mais assertiva, porque ele não gosta de muita enrolação. Então, escreve o conteúdo que você vai falar para ele. Ou talvez, olha, eu não sei como é que eu faço. Tem alguém na empresa que você admira porque a pessoa cresceu na empresa? De repente ela tem um discurso muito bom, ela tem uma linguagem mais assertiva, uma postura mais direta e ela conseguiu crescer na empresa. Comece a perceber as pessoas que são assim. Começa a aprender, estudar como é que ela faz. E aí começa a somar isso, esse estudo que você faz do outro e a sua linguagem e começa realmente a praticar. Então você já vai começar a perceber através da linguagem corporal, mudança de estado emocional mais confiante, com mais coragem e através da modelagem, que é perceber pessoas que têm sucesso e aí você começa a ver como é que ele faz e você começa a fazer também. Ou então, no caso da mãe, então, ao invés de ficar gritando, você também pode trabalhar estados emocionais, você pode mudar as palavras que você usa. Então, ao invés de dizer para a criança, não mexe aqui, não mexe nessa tomada, você vai tomar choque, você pode usar uma linguagem mais direta, mais assertiva, mudando até a direção. Então, ao invés de falar isso, fala, olha, vem cá, vem brincar aqui, né? Vamos desenhar, vamos ter um joguinho legal aqui, tá passando um desenho legal. Então, além de você mostrar o que ela tem que fazer, você também mostra com empolgação. Porque fala assim, olha, vem brincar aqui, aqui é mais legal. Também você mostra para ela o que ela tem que fazer, mas ela fala, mas você está falando de um jeito chato. Então, quando você fala de uma forma mais empolgada, a criança se empolga também. Então, você começa a mostrar mais verdade também no seu discurso. Porque de verdade, é melhor ela brincar no brinquedo do que ficar na tomada. Então, essa mudança de estado emocional e essa mudança de palavras, de direção, isso faz com que você tenha também mais sucesso na hora de você estar conduzindo aí o seu filho, né, para atividades que são mais saudáveis, mais inteligentes também. No outro exemplo, eu tive mesmo uma cliente também que ela tinha esse medo de barata e aí eu fiz um processo de ancoragem. O que é ancoragem? Então eu pedi para ela um estado emocional positivo, onde ela já teve coragem, que é o oposto do medo. Então ela falou assim, eu já pulei de bungee jump. Imagina, pular de bungee jump, você tem que ter coragem. Não é qualquer pessoa que vai lá e pula de bungee jump. Então se ela fez isso, o que isso mostra? Que ela tem coragem. Então se ela tem coragem, ela pode usar a mesma coragem do bungee jump para lidar com a barata. Então foi isso que eu fiz. Eu fiz com que ela voltasse no dia que ela pulou de bungee jump, né? Que ela estava lá, empolgada. Muitas vezes até teve algum medo, mas a coragem foi muito mais forte. Isso fez com que ela pulasse ali e tivesse uma experiência fantástica na vida.
Talvez seja o seu caso também, talvez você já pulou de bungee jump, ou talvez não seja isso, talvez esteja uma outra experiência de coragem. E aí no caso dela, eu usei ela voltou no tempo, fiz uma âncora, né, trouxe essa coragem, sobrepôs com o medo, e isso fez com que o medo diminuísse e a coragem aumentasse. O medo de barata diminuiu e a coragem lá do bungee jump aumentasse, então sobrepôs. E isso fez com que ela, na semana seguinte, ela me contou que quando ela viu a barata, ela simplesmente matou a barata, né? Então ela se sentiu tranquila, né? Foi algo que o que era antes tinha medo, agora era uma coisa natural. E era a emoção que ela realmente queria ter naquele momento e passou a ter. Então nunca mais ela falou de medo de barata, ela começou a lidar com isso de uma forma tranquila. Talvez essa seja alguma das experiências que você já viveu, ou talvez você tenha outras experiências, né? Talvez seja para fazer uma prova, talvez seja para ir para uma academia, fazer um exercício, fazer uma dieta, seja em qualquer cenário, a PNL ajuda você a ter mais qualidade de vida, a ter mais prazer na sua vida, prazer nas suas relações com pessoas, porque se você vive, você está se relacionando o tempo todo, seja no trabalho, seja na sua casa, seja com amigos, seja lá no meio, sei lá, na igreja, em qualquer ambiente que você vai, você está se relacionando com você e com os outros. Então a PNL ajuda você a, mais do que o que fazer, porque talvez o que fazer você já sabe as coisas que você precisa mudar, muitas vezes, mas você não sabe como mudar. Então a PNL ajuda você a aprender a como mudar isso, como ter um comportamento mais assertivo, como ter realmente mais alegria, mais prazer, mais satisfação e ter mais equilíbrio emocional na sua vida.